E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já peço desculpa pela roucura e por estar meio fanhosa. É porque eu peguei uma infecção de garganta esses dias. Mas eu tô bem, graças a Deus. E por isso eu tô falando assim, meio rouquinha, meio estranho. Eu não sei exatamente como vai ficar o áudio. E eu vim aqui assim, pela primeira vez, sem um preparo específico, né, para gravar sobre esse tema. Nossa, fala sério, eu nunca sei pra onde olhar. Eu não sei se é aqui onde que eu tô, eu não sei se é aqui onde tá a câmera. Eu nunca sei pra onde olhar. Mas a questão é, nada disso importa, porque o ponto dessa mensagem, confira se o microfone tá ligado, o ponto dessa mensagem e de eu ter vindo aqui, mesmo não estando no meu 100%, é porque eu me senti incomodada para falar sobre esse assunto. Então, esse vídeo vai falar sobre Jesus precisa ser o centro. E assim como meus outros vídeos, né, que tem como tema esse papo de confidencialidade, algo que é realmente assim uma conversa entre amigos, não é performática, não tem nada a ver com regras ou etiqueta e nada disso, e sim sobre a mensagem em si, sobre estarmos dialogando sobre um assunto, que no caso é Jesus, e falar sobre isso da forma mais natural possível. Então, às vezes tem erro, às vezes eu gaguejo, às vezes eu esqueço, e é isso. E é sobre falar uma mensagem apesar de todas essas dificuldades e circunstâncias normais entre uma conversa de dois amigos. Então, vamos começar pelo início. Nessa semana que se passou, teve a minha célula, aconteceu, e a minha líder convidou, né, pela segunda vez para que eu fizesse a célula. Eu sou nova nisso, não tenho muito, assim, prática ou habilidade, ainda assim eu busco dar o meu melhor, né, no estudo, e é sempre um prazer estar ali falando sobre Jesus e usando a nossa própria experiência para se interligar com o tema. Então, assim, o tema da mensagem era Firmados na Rocha com Jesus, e falava especificamente sobre Jesus ser o centro de nossa vida. Enfim, é uma série de mensagens que nós estamos tratando sobre as cartas de Paulo, e no caso desse estudo era uma carta de Paulo a Timóteo, e ele fazia várias instruções a Timóteo sobre como tratar a família da fé com respeito, sobre guardar a palavra de Deus, apesar dos falsos ensinamentos, profecias, enfim, de todas aquelas... como é que eu poderia falar? Aqueles pensamentos vãos que estavam acontecendo naquele contexto. E um deles também, o último ponto, o terceiro, quer ver? Eu tenho ele anotado aqui, na minha folhinha aqui, eu esqueci dele, ele foi o que mais me chamou a atenção, foi o terceiro ponto. Que era justamente sobre esse. Jesus está no centro, e de que, independentemente de nós conhecermos a sua palavra, sem que a gente exerça, e mesmo que a gente exerça, se acaso Deus não estiver no centro, essas atitudes, mesmo corretas, não se sustentam. Porque a gente perde o foco, a gente vai para a linha da performance, a gente vai para a linha da religiosidade, de estar cumprindo ritos e obrigações, como, eu li o meu devocional hoje, eu fui lá no culto no domingo, então assim, a minha parte com Deus está feita. Então, apesar da gente conhecer e praticar, sem Jesus estar no centro, sem ele ser a verdadeira causa, o motivo pela qual estamos fazendo todas essas coisas, não para recebermos uma recompensa, mas sim por tudo aquilo que ele já entregou a nós. Se a gente não tiver isso firmado, a gente se perde. Então esse terceiro ponto, assim, voou na minha cara e foi maravilhoso. E aí eu fiz uns papeizinhos assim, tipo umas lembrancinhas desse dia da célula, e de um lado delas estava sua vida com Jesus no centro, e todas as coisas estavam conectadas: trabalho, relacionamento, sonhos e identidade. E do outro lado estava sua vida sem Jesus no centro, e aí tinha
uns balãozinhos assim em volta, todos eles estavam soltos, nenhum se conectava, nenhum deles se sustentava, todos eles eram ali independentes de tal modo, tinha insegurança, tinha trabalho, tinha família e tinha Jesus assim no cantinho e no meio, né, no lado, o lado certo, no caso, no meio estava Jesus. No outro lado, o meio estava ocupado pelo título de ídolo, porque muitas vezes nós trocamos o lugar de Jesus por um ídolo do nosso tempo, e seja ele o dinheiro, seja a ganância, seja algo bom também, como a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos amigos. A questão é, nós somos seres que fomos feitos para idolatrar algo. A questão é, esse algo sempre deveria ter sido Jesus, mas nós, seres humanos, com o pecado em nossa carne, tudo aquilo que aconteceu, quando isso se entranhou em nós, sempre tivemos uma certa inclinação para ir para o lado negativo da coisa, né? Até a palavra diz, nós éramos inimigos de Deus, a gente nunca se afeiçoaria por Deus. Então, assim, por conta de tudo isso, precisou o sacrifício de Jesus para que ele pudesse estabelecer uma conexão entre nós e Deus e fosse, assim, a face do Deus vivo encarnado, para que a gente pudesse ter essa percepção. Então, assim, nós fomos seres criados para adorar, mas a gente acabou distorcendo tudo isso com o tempo, e aí a gente, hoje em dia, adora falsos ídolos. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam metas, e quando isso ocupa o nosso coração por completo, todas as coisas não se sustentam. Então, esse cartãozinho foi feito para mostrar esses dois lados da moeda e explicar que Jesus precisa ser o centro. E ele puxou muito a minha orelha esses dias falando disso, filha, eu não tô sendo o centro. E eu me senti assim... muito tipo, nossa pai, mas eu tô fazendo tanta coisa, eu tô fazendo isso aqui pro Senhor, isso aqui e tal coisa, e tô indo lá na igreja, e tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e ele falou, eu não tô sendo o centro, porque essas coisas estão me preocupando, estão se tornando fardos, estão deixando de ser privilégios. Ao invés de ser um privilégio, servir a casa de Deus, fazer todas essas coisas, ter um relacionamento com Jesus, está se tornando um fardo, né? Eu estou trocando os pesos, estou invertendo, né, o peso na balança e trazendo isso para um fardo, como algo negativo, pesado de se fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ao invés de encarar isso como um privilégio. Então, assim, filha, você tá fazendo todas essas coisas para mim, só que sem mim, e você não tá percebendo. E esse é o perigo, porque existe uma linha tênue, extremamente fina entre a religiosidade e a intimidade. E algo que a gente se esquece é que no céu não existe devocional. Não existe essa de cumprir um checklist do dia, né? Li a página do devocional, fiz tal coisa, fiz tal oração. Não, o céu é um relacionamento integral com Deus. Então, se a gente não cultivar isso no nosso dia a dia, se a gente não vê isso como um privilégio, como o centro de nossas vidas, por que estamos tentando ir para o céu? Isso me pegou muito, tipo, por que estamos tentando ir para o céu, sendo que no céu o objetivo dele é estarmos integralmente nos relacionando, adorando, nos prostrando a Deus. Então, se isso não está sendo o seu foco aqui na Terra, por que você quer ir para um lugar onde essa é a única coisa, e ressalta, a única coisa e suficiente, porque isso é suficiente, que nós vamos fazer? Então, assim, isso puxou muito a minha orelha essa semana, foi algo que Deus falou muito ao meu coração, que eu fiquei refletindo com Ele mesmo, e eu falei, nossa, Pai, você tá certo. Você tá realmente certo. Então eu tô procurando inverter os pesos de todas as coisas que eu tenho feito. Porque seja na minha escrita, seja no meu trabalho, né, no que eu tô tentando trabalhar, que é escrever um livro, seja nas mensagens, né, na igreja, nos encontros, em tudo eu estou fazendo para o Senhor. Mas será que eu estou fazendo com o Senhor?
Será que eu estou convidando o Senhor para todos esses momentos e permitindo que você coloque a sua mão e os conduza da maneira que você quer e não apenas da maneira que eu estou querendo fazer? Então, quando a gente fala de trazer Jesus para o centro, é pegar o controle das nossas vidas e falar, tó, o Senhor sabe fazer melhor do que eu. Porque às vezes a gente tem essa arrogância de achar, não, eu sei fazer melhor do que Deus, e a verdade é que a gente não sabe. Então, é entregar isso a Ele, entregar o que nós fazemos para Ele, entregar aquilo que é do nosso cotidiano, aquilo que é de ordinário, e muitas vezes a gente deixa passar batido, e encarar as coisas com satisfação, com abundância, com privilégio. Eu tenho o privilégio de adorar a Deus. Muitas pessoas não podem nem sequer dizer cristãos, que automaticamente já vão para a forca. Ainda existem países na quais o cristianismo é estritamente proibido, sabe? Pessoas não têm condições de ir a uma igreja, pessoas não podem expressar a sua fé, pessoas não podem passar um tempo ali com Deus, se sentirem encurraladas, sabe? Sem ter a morte ali como sombra sussurrando em seus ouvidos. Então, assim, devemos encarar todas essas coisas como privilégio. É um privilégio ter Jesus no centro e não um sacrifício. E quanto mais a gente se entrega, mais a gente descansa. Então, nós fomos feitos para isso, para entregarmos a nossa vida a Jesus, colocarmos Ele como centro e descansar na sua boa, perfeita e maravilhosa vontade. E é isso por hoje. Já falei demais. Mas é isso para ficar como reflexão para mim, para vocês, tipo, nós estamos colocando Jesus no centro? Será? Vamos pensar então.